falar sobre um personagem muito interessante. Talvez você vai se identificar porque eu muitas vezes me identifiquei com ele. Hoje sobre o rei Asa. Esse cara, ele era rei de Judá. Naquele tempo, Judá e Israel eram divididos, né? Existia um rei para Judá e um rei para Israel. Esse cara, ele ouviu sobre a palavra de Deus. Ele ouviu sobre os mandamentos e ele decidiu aceitar Deus como o único suficiente salvador da vida dele. No reinado dele não era admitido adorar a outros deuses, a não ser o Deus, o Senhor, que era o mesmo Senhor dele. E o que eu acho massa é que a transformação dele foi realmente genuína. O rei de Israel estava querendo guerrear com ele, que era rei de Judá. O que ele fez? O rei de Israel tinha muitos soldados. Ele pegou e mandou colocar vários carros de guerra ao redor da cidade de Judá. Para quê? Para que eles não pudessem sair de lá e ali eles tivessem que se render ao rei, porque com o tempo ia passar, eles não teriam comida e não teriam o que beber. Quando ele se viu aperreado daquele jeito, quando ele viu que ele estava com um grande problema, ele recorreu ao rei da Síria. Aí ele tirou ouro, prata, de dentro do templo do Senhor e mandou como presente para ele, para esse rei, que historicamente o rei da Síria, se você for ler a Bíblia, a Síria sempre foi uma pedra no sapato de Israel e de Judá. Aí no final disso tudo, o rei da Síria decide ajudar ele, e aí ele sai daquela situação complicada. E aí depois de tudo ser resolvido, chegou um profeta chamado Anani. Eu não sei se é Hanani, que é com H, ou se é Anani. Sei lá, gente, o que importa é que o cara chegou lá. Quando ele chegou lá para falar com o rei Asa, que estava tudo, entre aspas, resolvido, o que ele fala da parte de Deus? Eu vou ler, tá? Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Naquela época, o vidente, que era o profeta, no caso, que muitas vezes é chamado dentro da Bíblia como vidente, Anani foi dizer a Asa, rei de Judá, aspas, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército da Síria escapou de suas mãos. Aí ele continua, contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração ao Senhor. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. E ele, em vez de olhar essa situação, que ele já tinha levado uma lapada e sabia que o peso estava sobre ele, em vez dele ir lá e de joelho, Senhor, me perdoa. Esse profeta sai nem a pau, enquanto o pedisse por ele, para que Deus perdoasse ele. Cara, eu ia fazer tudo, mas eu não ia deixar essa situação acontecer. E o que eu entendo sobre isso? A Natália, beleza, esse cara é muito louco e tudo mais, mas o que ele tem a ver comigo? Cara, tudo, porque às vezes nós estamos na presença de Deus, nós decidimos Deus como nosso único suficiente salvador de nossas vidas, a gente acredita nele, a gente vai para a igreja, a gente ora, se ajoelha, louva hinos e não sei o que, lê a Bíblia, mas quando a gente se depara com problemas, primeira coisa, a gente pede ajuda pro mundo inteiro, você liga pra sua amiga e diz, minha irmã, aconteceu isso. Mas você não lembra de entrar na presença de Deus e pedir ajuda dele, né? Ou então pede e não espera o tempo dele responder, não espera que ele entre com providência de fato. E a segunda coisa que eu entendo aqui, gente, que essa foi assim algo que bateu muito no meu coração, é que a gente não deve fazer as pazes ou amizade com problema algum na nossa vida. Sabe o que acontece? Por que ele se ferrou nessa situação aqui? Porque ele quis fazer as pazes com o inimigo histórico, velho. Isso não existe. Problemas vão ser problemas se você botar ele embaixo do tapete, se você botar ele embaixo do travesseiro, se você adiar pra resolver ele daqui a 30 anos, ele vai continuar te infernizando, velho. Ele vai continuar sendo um calo no teu sapato e um peso na tua mente. Gente, problema não é pra ser colocado embaixo do tapete. Problema não é pra você fazer amizade com eles. Ei, vai comer lá em casa.
vai comer lá em casa, problema, eu gosto tanto de você. Não, não é assim. Problema é para ser resolvido. Se você não der conta, se tá pesado demais para ti, meu filho, vá te ajoelhar, vá pedir ajuda de Deus e também peça conselhos para quem de fato pode ajudar, para quem de fato tem sabedoria. Teu pastor, tua pastora, tua mãe, teu pai, teus líderes. Cara, não tenta enfrentar as coisas só. Se tá pesado, se é algo que você não tá dizendo assim, senhor, esse negócio aqui eu já até tentei resolver, mas eu não tô conseguindo. Então, cara, pede orientação, viu? Cara, tu tem uma lista de coisas a fazer. Por que que quando chega nessa época do ano, a gente olha para nossa lista de afazeres, de metas desse ano, e a gente olha e diz assim, caraca, agora que eu me toquei, que eu não fiz nada. Sabe por quê? Porque a gente joga embaixo do tapete. A gente joga e diz assim, não, mais tarde eu vou fazer. Emagrecer? Não, segunda-feira eu começo. Tchau. Não, preste atenção, cara. Não faça isso. Existem os problemas de hoje. Amanhã vai existir outros problemas. Se tu deixar acumular, é igual tarefa de faculdade. Se tu deixar acumular, meu irmão, tu tá lascado. Tu não passa nem a pau, se passa é só pescando. Então, cara, não tem muito o que eu te falar. Não cometa. Você tá vendo o erro que eu acabei de falar desse cara aqui? Não cometa isso. Eu sei que às vezes a gente entra no automático. Mas é para isso que nós temos o nosso melhor amigo. Quem é? O Espírito Santo. Porque ele é aquele que às vezes ele é teu consolador. Que às vezes ele é a tua alegria. Que às vezes é o teu conselheiro. Mas às vezes o burrinho do Shrek. Ele fica te cutucando e dizendo assim, e aí? E agora já? E aí a gente já pode começar? Sim? Não? E agora? Então assim, ele é top. O Espírito Santo é nosso melhor amigo. Ele fica 24 horas com a gente. Então dê autonomia para ele te incomodar mesmo, dizer, olha, Senhor, não deixa eu entrar no automático e começar a querer resolver problema do meu jeito. Então beijo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau, tchau.